Fica aquele. Não, aqui fica no lugar muito ar. Não, aí fica aquele salãozão. Apareceu você falando. O avião está desconectado. Tá? Por isso que eu estou falando, não é pouco, porque apareceu você falando e continua do mesmo jeito. Deixa eu sair aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nós iremos orar, agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, né? Mais um dia que Ele tem nos dado. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai, pelo fôlego de vida, porque o Senhor tem abençoado, tem, ó Pai, nos dado força para levantar e caminhar. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Eu quero também, Senhor, agradecer a Ti por mais uma vez o Senhor permitiu nós estarmos aqui para levar, Senhor, até os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra até mesmo de exortação. Ó Deus, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te pedir a tua bênção, ó Pai, na vida de cada um de nós. Nós iremos agora, Senhor, entoar louvores a ti, engrandecer o teu nome. E por isso, Senhor, nós te damos glórias. Por isso nós te exaltamos. Porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Nós iremos adorar o Senhor com o hino de número 133 da nossa arte. Glória a Deus. Avante, pois mais cheio.
137. 137. Em Babilônia, em prisão, estava Israel, o povo santo de Sião, sofrendo dor cruel. Mas um dia se ouviu a voz saiu pra voltar da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Andai, disseram os caldeus, os ídolos de Sião. Mas isto mais entristeceu os filhos de Abraão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu pra voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Libertos foram lá por Deus da vil escravidão, e toda a alma se encheu de riso e gratidão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu pra voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Com grandes coisas nos fez Deus, cantavam já então. Igual um sonho pareceu a volta pra Sião. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu pra voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. E neste mundo, qual Babel, há muitos em prisão, sofrendo uma dor cruel, sem ter consolação. Mas de Cristo se ouviu, e de Deus a voz saiu pra voltarem da escravidão. Querias isto aceitar, com as harpas vai cantar, Deus te volta a Sião. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Nós iremos já passar para o pastor Anésio ministrar a palavra do Senhor. E fica ligadinho, irmãos, que Deus tem algo importante para a nossa vida nesta noite. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos os nossos irmãos e ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu tenho um assunto hoje um pouquinho, não é complexo, mas impõe uma responsabilidade muito grande, tanto para quem ensina ou prega, como as pessoas
que vão ouvir e que precisam de Jesus. Olhe muito bem, meus queridos irmãos, o assunto é sério, mais sério do que você possa pensar. Nós vamos falar e responsabilizar. Aliás, Jesus mesmo responsabilizava as pessoas quanto ao assunto, o tema hoje que nós vamos comentar. O nosso texto bíblico está contido no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9 e o versículo 23. Nós vamos ler esse texto. É um texto bastante pequeno, curto, posso dizer assim, mas no decorrer do nosso assunto, vocês vão observar o que Jesus fez e o que nós precisamos fazer. Porque às vezes nós ficamos na inteira dependência quando o Senhor exige também de nós. Então está escrito lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Eu vou ler aqui no capítulo 9 e o versículo 23. Está dizendo o seguinte: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É isto aqui que nós vamos falar. Eu disse que é um assunto que responsabiliza muito a cada pessoa, porque nós necessitamos muito do favor de Deus. Eu, por exemplo, sou grandemente necessitado e creio que todos nós necessitamos. Se carecemos, não sei, mas que necessitamos, sim, necessitamos. Então, quando o Senhor Jesus disse este assunto, se tu podes crer, tudo será possível ao que crê. Olha, quando Jesus falou esta palavra, nós encontramos que Jesus veio do Monte da Transfiguração. Quando ele desceu do monte, ele achou um assunto tumultuoso ao sopé da montanha, no monte. Achou um tumulto ali. Ora, quando Jesus desceu, percebeu o tumulto e estava envolvendo os seus discípulos. Os seus discípulos estavam envolvidos, acusados, posso até dizer assim, naquele tumulto. Quando Jesus chegou, percebeu, ali estava algum dos fariseus e uma multidão. Olha, Jesus é maravilhoso. Eu estava observando, recapitulando, agora à tardezinha já, este assunto, eu me alegrei, mas me alegrei mesmo em espírito ou no espírito, de ver a atitude de Jesus quando chegou encontrando aquele povo tumultuoso. Jesus faz a seguinte pergunta: o que é que discutis com eles? Porque os discípulos estavam envolvidos. Sendo ali, eles estavam responsabilizando os discípulos de Jesus. Jesus desce do monte, encontra o assunto ali tumultuoso, ele faz a seguinte pergunta: o que é que discutis com eles? Jesus tomou a frente. Oh, maravilhoso Jesus! Isto foi muito empolgante para mim. Jesus tomou a frente. Jesus jamais deixou os seus
jamais abandonou, ele sempre tomou a frente. Nas horas difíceis, Jesus está sempre pronto. Oh, que coisa maravilhosa! Bem, ao meio dos muitos que ali estavam, surgiu um alguém. Esse alguém disse o seguinte para Jesus: olha, eu trouxe aqui o meu filho aos teus discípulos para que expulse o demônio. É um moço que ele se envolve, fica endemoniado, ele se joga na água, no fogo, ele estava cada dia mais magro, enfraquecendo cada vez mais. Então ele diz: eu trouxe aqui o meu filho, e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio, quer dizer, não puderam libertar o meu filho. Foi então aí que Jesus responsabilizou aquele senhor que apresentou a questão. Note bem, quando o Senhor Jesus, nos versículos aqui, dois versículos, versículo 20, 21, 22, 3 versículos, eu vou pedir para ler capítulo 9 de São Marcos, versículo 20, 21 e 21 e 22. Por favor, me ajude. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí, obrigado. Quando o Senhor Jesus chegou, perguntou: o que é que discutis com eles, com os discípulos? E este senhor diz: eu trouxe meu filho, e ele está assim, naquela situação que já acabei de explicar. Foi feito novamente, ou aliás, foi feita a leitura. Aí ele disse, o Senhor Jesus, ouvindo bem, perguntou: há quanto tempo vem acontecendo isso com esse menino, com esse jovem? E o pai disse assim: desde a infância, desde a adolescência. Ele se joga no fogo, na água, etc., e está se destruindo cada vez mais. Agora, aquele pai pede: se tu podes fazer alguma coisa por mim, faça. Aí Jesus responsabilizou: é o que eu quero agora passar para cada ouvinte, que nem sempre nós devemos esperar somente para o pastor, para o dirigente da igreja, para a outra pessoa. O próprio Jesus explicou o seguinte, quando ele disse: se tu podes fazer alguma coisa por mim, faça. Olha a resposta de Jesus: se tu podes crer, tudo será possível ao que crê. Agora sim, olhe bem, não era simplesmente Jesus chegar e resolver o problema. Jesus podia muito bem chegar e resolver o problema de imediato, mas ele responsabilizou o pai do menino doente ou endemoniado. E a Bíblia diz que uma vez repreendido o demônio, aí o endemoniado moço, o jovem, caiu feito ou parecendo morto. Irmãos, eu quero explicar o seguinte: não é coisa de admirar para mim, não é coisa de admirar, não, porque já enfrentei problemas desse tipo.
já enfrentei problema desse tipo, e não só um. Certa feita, eu estava até jantando, chegou alguém, e membros da igreja na minha casa, que tinha pessoas na família não crentes, e a pessoa chegou: pastor, por favor, vai me acudir, o meu esposo, ele não era crente, a esposa sim, que foi chamar, alguém foi chamar, e o esposo estava endemoniado, e eu deixei o meu prato de comida, e fui atender aquele chamado, aquele pedido. Isso era uma cidade vizinha nossa aqui de São José do Rio Preto. Quando lá cheguei, o moço estava tão bravo, tão endemoniado, que ele mordia na tramela da janela e rosnava feito um porco, sei lá, uma coisa assim, e andava para lá, chegava até o fundo, voltava, eu estava parado a porta que ele tinha de sair é onde eu estava, a porta da sala, era uma porta única que havia ali naquele momento aberta. Eu fiquei em pé na porta olhando, e essa pessoa vinha até pertinho de mim, rosnava e voltava lá para o fundo, de lá do fundo voltava, chegava perto de mim. Aí eu orei ao Senhor e repreendi. Aquela pessoa caiu como morto. Levantamos aquela pessoa, e aí ele disse assim, falando para a esposa dele: fulana, eu não vou dizer o nome aqui, e eu fiz alguma coisa. Ele sabia que ele estava endemoniado, ele percebeu que ele estava endemoniado, que não era a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu estive lá orando por ele. Enfim, mas o que eu quero apresentar é que não é simplesmente você correr atrás do pastor, atrás do missionário, atrás da missionária. Eles é quem tem que resolver o seu problema. Jesus responsabilizou o pai do jovem. Porque quando ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Simplesmente o Senhor Jesus disse: se tu podes crer, tudo será possível ao que crê. Este moço, de imediatamente, ele disse: Jesus, ó Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Notou o porquê estava preso à situação? O próprio pai não estava crendo no poder de Deus para que o filho fosse liberto. Você precisa crer também. Não é só, volto a repetir: mas chama o pastor, corre atrás do pastor, etc. Não, calma aí, você também precisa crer. É o versículo que nós vamos repetir, texto básico nosso aqui. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Certo? Então, note bem, você precisa ter também um grauzinho de fé. Você precisa acreditar no poder de Deus. Se você está buscando socorro na igreja, você tem que ir crendo que você vai receber de Deus a bênção que você vai buscar. Não é simplesmente chegar lá, leva na igreja que a igreja resolve. Não, não é isso não. Você precisa crer também. Olha, eu vou trazer um outro assunto aqui, mas não me desviando deste nosso assunto básico. Está em São João, no capítulo 11, e o versículo de número 40. Não é somente o 40, mas nós vamos ler o versículo 40 para servir de base para nós. Capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu São João, e o versículo 40. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Muito bem.
Jesus defrontando com mais um problema. Os problemas não paravam. Sempre havia problema para Jesus resolver. O que nós vamos falar aqui é um assunto que vocês conhecem, praticamente todos os ledores da Bíblia ou leitores da Bíblia conhecem. Trata-se daquele moço que morreu, chamado Lázaro, que morreu. Ele era irmão daquelas duas mulheres, Maria e Marta. Jesus foi avisado que ele estava doente. Então Jesus demorou um pouquinho para ir atender. Tem hora que a gente pensa que Jesus está demorando para responder aquilo que eu preciso, que eu estou pedindo. Mas Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo e a hora que Ele deve atender. Ele sabe muito bem. Ele foi avisado. E quando ele foi avisado, ele demorou um pouquinho. Quando ele foi lá aonde está a aldeia onde moravam estes jovens, Marta, Maria e Lázaro, quando chegou, Lázaro já estava na sepultura. Já estava. Aliás, não era simplesmente um dia, não. Já era o 4º dia que Lázaro estava na sepultura. Então Jesus, chegando junto à aldeia, não havia chegado ainda na aldeia onde moravam agora as duas mulheres, porque o irmão já estava sepultado. O resultado, quando Jesus estava próximo da aldeia, o que acontece? Marta tomou conhecimento que Jesus estava chegando. Ela saiu e foi à procura, foi encontrar com o Senhor Jesus. Ao encontrar o Senhor, ela disse as seguintes palavras: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, como Jesus faz falta, não é? Como Jesus faz falta. Mas Jesus respondeu a Maria dizendo o seguinte, a Marta, teu irmão há de ressuscitar, há de ressuscitar. Ela responde, sim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus simplesmente disse, eu sou a ressurreição e a vida. Bem, enquanto Jesus conversava com Marta, Marta com Maria, o que acontece? Marta, manda um aviso para sua irmã, Maria. Olha, mandou o aviso, o mestre está cá e te chama. Então Maria saiu apressada, saiu depressa, tinha um punhado de gente ali, porque eram amigos da família, eram amigos de Lázaro, de Marta e Maria, que coisa linda. Quando viram que Maria saiu às pressas, então eles saíram juntos, porque diziam, ela vai ao sepulcro para chorar. Mas não era não, ela ia encontrar com Jesus, porque Marta havia convidado, havia avisado que Jesus estava lá e certamente queria falar com ela. Ela chegou, não houve outro assunto também. Quando Maria acaba de encontrar com Jesus, antes de chegarem na aldeia, acontece o mesmo fato. Maria também diz, Senhor, se tu estivesses aqui,
o meu irmão não teria morrido. Oh, que confiança! Que coisa maravilhosa quando as pessoas têm aquela esperança gloriosa na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque há as pessoas que não creem, mas as duas estavam crendo, as duas fizeram a mesma colocação. Foi aí então que nós lemos este versículo e vamos repetir. É o versículo 40, né, que eu pedi, por favor. 9h40. Aliás, 11h40. 11h40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Olha aí. Por que Jesus disse esta palavra? Porque Jesus estava ali além um pouquinho do túmulo. Ele não estava junto ao túmulo, não. Ele não estava junto ao túmulo onde estava sepultado Lázaro. Então, quando Maria chega, Jesus fala com ela também. Daqui a pouco Jesus diz assim: onde o puseram? Onde o puseram? Aí eles disseram: vem e vê. Foram ao local onde Lázaro estava sepultado. Quando chegou, note bem, eu estou contando esta passagem, estou aqui contando algumas minúcias aqui, para poder chegar nessa palavra que eu estou dizendo aqui. Se tu podes crer, porque tudo depende também de nós, não é somente do Mestre, não, embora Ele é Deus, Ele faz o que Ele deseja, quando quer, onde quer, a qualquer hora que quer, mas Ele às vezes nos responsabiliza também. Olha lá, quando chegou, onde puseram? Vem ver, mestre. Chegaram, a Bíblia diz que mostraram ali a sepultura. A Bíblia fala que Jesus chegou a chorar. Teve um versículo aqui que fala que Jesus até chorou, porque o povo chorava, as mulheres choravam, e Jesus, quando viu aquilo, ele comoveu-se também, teve compaixão das mulheres e chorou também. Ou até o povo diz: vede como ele o amava. Mas tudo bem. Quando estão dizendo, ele diz: tira a pedra, tirai a pedra. Aí alguém disse assim: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal, não convém. Elas já sabiam quanto estava ali, sabia que um corpo humano não era embalsamado. Fosse embalsamado, poderia ficar 1 dia, 2, 10, 15 e até mais, quanto fosse necessário. Mas quando ele diz: tirai a pedra, elas disseram: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Aí o Senhor Jesus disse essa palavra: não te hei dito que olhe bem, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Olha, gente, eu quero ver as coisas, as maravilhas de Deus. Eu sei que você quer também. Nós queremos ver Deus manifestar o seu poder, a sua glória. Nós queremos ver. Mas olhe bem, aí veio a palavra explicada muito bem. Vou repetir esse versículo 40, porque é necessário nós ouvirmos isto mais do que uma vez. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aí está. Você precisa também de que Deus faça alguma coisa em sua vida.
na vida do filho, na vida da mulher, na vida do esposo, na vida, enfim, do pai, da mãe. Eu preciso, pastor. Eu quero, mas você está crendo também porque Ele quer que você creia. Ele quer que você participe também dessa situação. Não é somente jogar para Jesus e deixar que Ele resolva. Não, porque existe um provérbio que o povo diz assim, não é bíblico, não estou dizendo que está na Bíblia. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas aqui nós podemos entender que não é um provérbio tão vulgar, tão assim, diferente das coisas. Quando Jesus disse, se tu podes crer, então Ele está querendo de nós alguma coisa, cobrando de mim, cobrando de você, cobrando de nós todos, que dependemos, que precisamos do auxílio, da misericórdia, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vocês observam, a Bíblia fala desse primeiro assunto que eu falei do jovem que se jogava, estava morre, não morre, perturbado, endemoniado, aquele problema todo, mas Jesus curou. Jesus resolveu o problema. Jesus não deixou, simplesmente Ele diz, se tu podes crer, tudo será possível que crer. Diz, Senhor, eu creio. Aí o Senhor Jesus, cadê o moço? Traz aí. Veio o moço lá, ele expulsou o demônio saiu, pronto, acabou, foi curado pelo poder de Deus. Depois Jesus foi indagado pelos discípulos, é outra particularidade que eu não vou trazer agora. Aliás, por quê? Posso até trazer sim. Não é nada impossível nem difícil para explicar. Quando, num particular, que os discípulos já chegaram, estavam a sós com Jesus, eles perguntaram para o mestre, Senhor, por que não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não podemos expulsar o demônio daquele jovem? Aí Jesus responde, essa casta de demônio não expulsa, senão por oração, com oração e jejum. Olha, às vezes precisa, ou nós precisamos, às vezes alguns momentos de consagração especial, para também sermos atendidos. Então, aqui foi resolvido o problema de Lázaro. Tira a pedra. Agora, tirar a pedra sempre é um problema. Se nós fôssemos levar o caso assim um pouquinho pormenorizar ou trazer outros exemplos, nós íamos falar da sepultura de Jesus, quando as mulheres foram bem de manhã à sepultura, mas tinha uma pedra que elas já sabiam que tapava a boca da cova do túmulo. E ela disse, e a pedra? Quem nos revolverá a pedra? Agora eu quero trazer essa pedra, que muitas vezes está como se fosse no coração de uma pessoa, que está como pedra, que às vezes a pessoa não consegue crer, não consegue amaciar esse coração, amolecer esse coração, e ele precisa ser sim amolecido, modificado. Mas eu tenho um assunto, não para hoje, é lógico, para um outro dia, que Deus der oportunidade, sobre este assunto. Bem, então nós trouxemos aqui este caso de Lázaro. Foi resolvido, mas o Senhor também disse às irmãs de Lázaro. O que é que ele disse mesmo? Está escrito lá, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Olha, gente, eu estou para fazer uma oração logo mais, quero ver se encerro aqui em tempo de nós fazermos 30 segundos de oração, em favor de vocês que estão crendo, e em meu favor também, porque eu também preciso de Jesus. Eu preciso, olha, e como eu preciso. Mas ali o Senhor Jesus resolveu o problema das irmãs
e de Lázaro. Tiraram a pedra. Jesus, a Bíblia diz que em bom som, em alta voz, uma voz forte: Lázaro, vem para fora. Oh, glória a Deus! Que voz forte, que voz poderosa! Lázaro, todo envolvido com faixas, etc. Então, ele se colocou na porta, na presença do Senhor Jesus. Deus tem um poder extraordinário. Aleluia! Deus tem um poder, Jesus tem um poder extraordinário, o que você e eu não podemos calcular. Eu não sei o quanto o Senhor Deus é poderoso. Aliás, eu agora posso dizer que estou tão longe. Cristo morreu há quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos. Mas vocês querem ver uma coisa? A Bíblia diz, uma certa feita, que o Senhor estava com a multidão, ensinando, falando, pregando. De repente disse para os discípulos: olha, passe para a outra banda, que era o mar de Tiberíades. E eles passaram, estavam singrando o mar. E Jesus tinha saído para o monte orar, saiu da multidão, mas de repente levantou aquele revoltoso mar, as ondas, o vento, a tempestade, e enfim, o barco estava para naufragar. Mas a Bíblia diz, Jesus lá do monte, ele estava vendo a situação dos seus filhos lá no meio do mar. Jesus disse: quer saber de uma coisa? Eu vou lá resolver o problema desses moços. Isso nós temos em duas fases. Bem, Jesus chegou, resolveu todo o problema, mas de uma outra vez Jesus estava no barco. De uma outra feita, Jesus estava no barco. Só que a Bíblia diz que ele estava dormindo na popa do barco. Estava dormindo, cansado. Era homem também, como nós ouvimos no dia domingo passado. Não sei, o pastor Ismael falou que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E na realidade é o que nós entendemos. Enquanto isso, Jesus dormindo, aí vem o revoltoso mar, vento, a tempestade, olha, enfim, o barco, naufraga, tomba, não tomba, enfim. Aí acordaram o mestre: mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus acordou, olhou para um lado, olhou para o outro, simplesmente falou com o vento, falou com o mar, tudo se aquietou. E os discípulos ficaram lá boquiabertas. Olha, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é o assunto que eu quero dizer. Esse nosso Deus é maravilhoso, é poderoso demais. É muito mais do que aquilo que eu possa pensar, e você também. Mas eu quero trazer ainda um assunto aqui para ver se eu consigo concluir, que já estou, mas dá tempo, 5 minutos mais, eu posso usar aqui. Não sei se o pastor acha que posso usar 5 minutos mais. O pastor está aqui e ele está me autorizando a usar mais alguns minutinhos aqui, para que eu possa concluir aquilo que desejo. Nós temos mais um assunto que nós precisamos entender. Esse assunto está na carta de 1 João, a carta de João, primeira epístola, no capítulo 5 e o versículo 14. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Eu quero ajuda, por favor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tem outra coisa importante que nós precisamos prestar bem atenção, porque às vezes a gente fica pedindo,
Está certo, porque eu também peço. Mas o texto bíblico está trazendo para nós uma coisa importantíssima. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Esta é a confiança que temos nele, em Deus, em Jesus, que se pedirmos alguma coisa, olhe bem, pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, porque não é somente o que eu quero, Deus é obrigado a me atender. Não, calma, meu irmão, calma, meu ouvinte. Desculpem. Nós precisamos também ter inteligência, saber o que eu quero, o que eu estou pedindo, o que eu preciso. Eu preciso saber se Deus também está dentro desse plano, saber se Deus está de acordo com o meu pedido, porque às vezes nós estamos pedindo uma série de coisas, olha, não vai longe. Deus não deu? Não, não deu. Por que ele não deu? Bom, é fácil. Vamos explicar. Você tem uma criança, a senhora que é mãe, o senhor que é pai, tem uma criança. Ainda essa criança está aí com 1 aninho, 2 aninhos, às vezes até 3, não resta dúvida. De repente está pedindo uma coisa, quer, faz birra, faz manha e quer aquilo. Você que sabe que aquela ferramenta ou aquilo que a criança está pedindo não pode ser entregue na mão daquela criança. Não é tempo daquela criança ter aquele objeto em sua mão. Então você não vai dar. Às vezes a criança chora, esperneia, esfrega um pé no outro, etc. e tal, e quer convencer o pai, quer convencer a mãe que lhe dê aquilo que ele quer. Mas você não pode dar. A criança não está na época não é tempo ainda de entregar um objeto daquele na mão de uma criança. Você vai segurar, você não vai dar. Então a criança acha que você é ruim. Tá? Meu pai não quer dar, minha mãe não quer dar, etc. Então chora, esperneia e tal, etc. e tal. Faz birra, etc. Mas você não dá. Por quê? Você sabe que é perigoso. Não vai ser bom para o seu filho. Se você der, vai ser prejuízo para você mesmo e para a criança também. Então deu para entender que às vezes nós pedimos e não recebemos. Ah, mas Deus não está me ouvindo, Deus não quis me ouvir. Não é isso não. Não é bem isso não. Tem coisa que o Senhor Deus diz, tem o tempo que o pai pode entregar aquele objeto para o filho, pode dar, mas tem o tempo, às vezes daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos, seja lá quanto for, o pai vai saber, a mãe vai saber quando pode entregar na mão daquele filho, daquela criança, o objeto que ele está querendo hoje. Então, nós precisamos entender isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Eu vou repita para mim, pastor, a mesma leitura que nós estamos pedindo, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Prossiga o versículo 15 também para nós, faz favor. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aí pronto, está resolvido o problema. Eu preciso ter inteligência, eu preciso saber se eu estou fazendo um pedido que agrade a Deus, que Ele possa dar-me. E então o texto, o versículo seguinte, está dizendo, e se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos
as petições que lhe fizemos. Eu tenho que ter aquela confiança. Eu sei que Deus vai me atender. Deus vai me atender. Olha, vocês querem ver uma coisa? Essa confiança me permita eu avançar um pouquinho mais. A gente tem coisas aqui importantes que a gente gostaria de trazer tudo à tona, mas nem sempre nós podemos fazer tudo aquilo que queremos também, porque o tempo é exíguo, não dá para a gente fazer. Nós temos aqui a respeito de... Está no capítulo São Mateus, por favor, eu já vou abreviar aqui. São Mateus capítulo 8. Eu vou trazer um outro assunto aqui, para vocês observarem como o Senhor Deus nos responsabiliza também para recebermos aquilo que nós queremos e precisamos, ou precisamos e queremos. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha, aqui é um acontecimento que, se vocês analisarem o contexto, vocês vão observar. Um centurião era um comandante de um batalhão. Era um comandante. E era um homem piedoso, religioso, temente a Deus, mas houve um senão, houve um caso na casa dele, isto é, lá entre os servos que ele comandava. A Bíblia diz, um dos servos dele acabou ficando lá endemoniado, vamos dizer assim, numa situação precária, muito precária. E ele foi em busca de Jesus. Ele tomou conhecimento que Jesus poderia trazer uma solução para o seu problema, que é o que nós costumamos fazer. Tem coisa que sai, foge da minha alçada, foge da sua alçada, foge da nossa alçada. Então nós levamos para o Senhor. É lógico, levamos para quem pode resolver, para aquele que resolve, tem poder para resolver. Este centurião foi em busca de socorro para um criado. Quando ele encontra com Jesus, sempre estava envolto de multidão, sempre Jesus cheio de gente em volta. E ele chegou, encontrou com o Senhor e rogou-lhe: mestre, tem misericórdia de mim, que o meu servo está violentamente atormentado, mas eu quero que o Senhor vá libertar, quero que o Senhor o liberte. Jesus, muito pronto, disse para o centurião: eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião achou muita coisa para que Jesus fosse à sua casa. Era um pobrezinho? Não. Era um pobretão? Muito menos. O que acontece quando Jesus se dispôs, se prontificou, disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse: mestre, não carece, eu não sou digno de te receber na minha casa. Por isso que eu digo, será que ele era um pobrezinho, tinha a casinha muito simplificada? Nada disso, era uma pessoa de certa importância. Disse: não há necessidade de que o Senhor vá até minha casa, não sou digno de te receber. Olha, irmãos, o quanto este centurião admirava Jesus. Ele tinha aquela confiança em Cristo Jesus. Que coisa ele admirava demais.
E ele disse: não, não sou digno. Olha, mestre, eu sou homem, eu tenho autoridade, mas tenho também soldados às minhas ordens. Eu tenho autoridade e obedeço também a alguém, mas eu tenho soldado às minhas ordens. Se eu digo vai a um, vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu digo ao criado faz isso, ele faz. Então, se eu sou homem sob autoridade e dou ordem, eles me obedecem. O Senhor falando daqui, o Senhor falando uma palavra, o meu criado vai sarar lá na minha casa, ele vai ficar são. Olha aí, ele estava crendo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que é importante para recebermos a bênção. Está aí o versículo seguinte, pastor, como é que está dizendo aí? Nós lemos o versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Vamos ver. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro... Perdão, não há necessidade desse texto. Aí já desconecta um pouquinho o nosso texto aqui. Simplesmente, está no outro evangelho. Simplesmente, obrigado, irmão. Simplesmente, quando aquele centurião chega em casa, já outras pessoas vêm ao encontro. Olha, o teu criado está bem. Sarou. Vai, a que hora mais ou menos foi isso? Aí disse, foi mais ou menos tal. Foi aquela hora que eu encontrei com Jesus, falei com ele, ele ordenou que o meu criado fosse sarado. Olha, irmãos, Jesus sempre está pronto a nos atender. Mas eu quero repetir o versículo 13. Então repete o versículo 13 para mim, pastor, por favor. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Pronto, é só isso que eu quero. Na minha versão está a mesma coisa aqui, mas com uma palavra um pouquinho diferente. Vai e como creste, te seja feito. Pronto, está aí, o Senhor quer resolver, pronto a resolver, tem poder para resolver, mas eu tenho que ter a fé, eu tenho que crer, você tem que crer, você tem que obedecer também a palavra de Deus. A questão de obedecer, eu tenho outro assunto que é para uma outra oportunidade. Eu quero nesse instante ver com vocês, orar, agradecendo a Deus. E o que eu estou dizendo hoje aqui é um estímulo à nossa fé, é estimulando a nossa fé, que não é só deixar por conta dos outros fazerem, do pai, da mãe, do tio, tia, pastora, missionário, não, eu preciso crer. Você está crendo? Então nós vamos orar agora, vamos fazer uma oração. E o Senhor mas você vai crer que o Senhor vai resolver. Qual o seu problema? Eu não sei, você é quem sabe. Se é problema de família, filho, filha, marido, mulher, tio, tia, vizinho, eu não sei qual é o problema. Você é quem sabe aquilo que você precisa e quer. Vamos fazer a oração? Ore comigo. Pai de amor, de poder e de bondade celestial, aleluia. Senhor, Tu sabes o que nós falamos nesse instante. Se Tu podes crer. Senhor, eu não sei qual o problema que o meu ouvinte, o nosso ouvinte está precisando. Se é uma enfermidade, às vezes está enfermo e precisa de uma cura. Às vezes de uma libertação. Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe perfeitamente, mas temos dificuldade,
Um certo senhor, Jesus disse: se tu podes crer, mas eles, reconhecendo a sua fragilidade, diz: Senhor, eu creio, ajuda-me. Às vezes a nossa fé não alcança, então nós vemos a nossa fraqueza, entendemos quanto somos frágeis. Ajuda a minha incredulidade, me ajuda a crer, Senhor. E nesse instante, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos orando, e segundo a fé que nós temos em Ti, Senhor, seja realizado, seja curado, seja liberto aquela pessoa que está crendo agora no poder maravilhoso que tem o Senhor, a quem servimos. Deus eterno, está repreendida a enfermidade, essas epidemias demasiada que nós estamos atravessando. Imuniza, Senhor, o Teu povo, aqueles que creem no Teu nome, imuniza-os, Senhor. Não deixa que fiquemos acometidos dessas enfermidades, dessa epidemia maldita. Senhor, dá-nos esta graça, cobre-nos com a Tua sombra divina, protege-nos em nome de Jesus. É o que nós estamos pedindo, agradecendo desde já. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Agradecemos a Deus por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu, palavra de ânimo, de encorajamento e de discernimento também, né, irmãos? Porque não adianta nós crermos, mas não, eu vou chamar o pastor que ele vai resolver. Primeiro, nós temos que crer que Deus pode fazer. Foi como nós aprendemos hoje. Que Deus abençoe grandemente, pastor. Irmãos, nós temos aqui, nós temos aqui 2 pedidos de oração, mas eu creio que Deus já tem entrado com providência, né? Deus, Ele conforta, Ele pode trazer o milagre também na nossa vida, né? Nós temos aqui um pedido de oração. Claudinei pede oração, pois perdeu o seu pai hoje. Então nós iremos, na hora de encerrarmos, nós iremos orar para que Deus, o Espírito Santo, conforte o coração de toda a família, né? E amigos, que Deus, o Espírito Santo, possa confortar. Irmão Tiago está internado na UTI e precisa de um milagre. E eu creio, irmãos, como nós tivemos agora esse ensinamento, que nós precisamos crer. Se crermos, veremos a glória de Deus. Nós iremos louvar ao Senhor com o hino 505. Segura só um pouquinho. Irmãos, nós temos aqui a nossa conta. Se você pode nos abençoar, você sente no coração que Deus pode te abençoar, você sendo um abençoador, aí você precisa crer. Ah, mas será que se eu fizer isso, Deus vai me abençoar? Eu tenho certeza que sim. Porque todos aqueles que abençoaram a obra do Senhor, o Senhor nunca deixou faltar-lhe nada. Então, o irmão pode ir até a Caixa Econômica Federal ou então numa lotérica. Aí você pode anotar aí, agência 2185. 2185. Conta poupança 968-535-953-4. Eu vou repetir. 968
535-953-4. Então, Caixa Econômica Federal, conta poupança, tá bom, meu querido, minha irmã, meu irmão? Então você pode fazer uma transferência ou ir numa lotérica ou na própria caixa eletrônico também. Se caso você vai fazer uma transferência que é de outro banco, aí você vai ter que colocar uma coisinha a mais lá. Aí você tem que colocar o produto, que é 12,88, porque é uma conta poupança, tá? Então, mas se você for na lotérica, não precisa disso. É só mesmo a agência e o número da conta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Louvemos ao Senhor. Nós vamos cantar 2 estrofes e o coro, depois você já aumenta só um pouquinho. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquetes de amor. Qual maná celestial, vigor me dão também, me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amanhã nós temos a live, irmãos, dos jovens. Eu esqueci. Eu esqueci o nome. Mas fica sintonizadinho aí, amanhã às 8h30. Acho que é 8h30 ou é 8 horas? É 8h15 mais ou menos. Você já fica ligadinho que é a live dos jovens amanhã. Conexão Jovem MPA. Conexão Jovens MPA. Que Deus abençoe grandemente. Nós iremos orar aqui por esse pedido de oração. Claudinei, que perdeu seu pai, e Tiago, que está internado na UTI, né? Ele precisa de um milagre. Eu não sei quem fez o pedido. Foi a irmã Letícia. Então nós iremos orar por essas duas vidas, né?
para que Deus entre com a sua misericórdia, né, irmãos? E para o Claudinei, que o Espírito Santo conforte o coração de todos os seus familiares. E agradecemos a Deus por esta oportunidade, mais um privilégio que o Senhor nos deu, né, irmãos? Mesmo sabendo que estamos com as portas das nossas igrejas fechadas, hoje nós tivemos uma notícia assim, né, triste, que alguns pastores tendo que até que vender, irmãos, objetos, ou vender a mesa de som, vender cadeiras, mas o Senhor opera milagre ainda. Aleluia. O Senhor opera milagre. Tudo isso era para pagar o aluguel, mas Deus tocou no coração de outros pastores, de vários pastores, e abençoou aquele pastor para que ele não precisa vender nem as cadeiras da igreja e nem os bens da igreja, nem a mesa de som da igreja. E nós queremos orar, pedir ao Senhor que Deus toque no coração de outros mais, né, para abençoar, ou abençoa a obra do Senhor. Você não vai se arrepender, porque nós temos testemunhos que veio até nós. Um jovem que não é crente, ele nos abençoou, e quando ele mesmo procurou um pastor, um dos nossos pastores, e contou o testemunho, falou: depois que eu dei aquilo que vocês estavam precisando, parece que para mim subejou tudo, eu recebi tudo em dobro. Eu falei, aí esse pastor disse para ele: tudo que você fizer para a obra do Senhor, com certeza o Senhor não vai te deixar faltar nada. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Papai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos deu nesta noite. Nós louvamos, nós fomos ministrados pela Tua palavra, Senhor, tivemos, Senhor, a conclusão que sem a fé é impossível, Senhor, agradar a Ti. Sem a fé é impossível receber de Ti, Senhor, algo que nós estamos precisando. Nós temos que crer que o Senhor opera, temos que crer que o Senhor cura. E queremos pedir, Senhor, a Tua bênção em favor do Claudinei, que perdeu o seu pai. Senhor, que o Senhor, Teu Espírito Santo, venha confortar cada coração. Ó Deus, o Tiago que está, Senhor, internado ali na UTI, Senhor, que o Senhor, se quiser, pode tirar ele daquela UTI, Senhor. E nós cremos no milagre. Senhor, a irmã Letícia que está pedindo, fazendo esse pedido, ela crê, Senhor, e nós cremos também que o Senhor pode operar na vida do Tiago. Muito obrigado, Senhor. Nos dê uma noite abençoada, um sono reparador. E se o Senhor voltar nesta noite, leva-nos contigo, papai. Se o Senhor quiser nos chamar, Senhor, nós queremos estar, Senhor, prontos para este chamado. Mas se o Senhor não voltar e não nos chamar, nos der vida e saúde, se o Senhor nos der, Senhor, a direção, nos der, Senhor, permissão, amanhã, Pai, os jovens estarão aqui ministrando, fazendo, Senhor, a live, Conexões Jovens MPA. E se o Senhor der, Senhor, vida e saúde para nós, na quinta-feira, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui para mais um culto de louvor e adoração, com a ministração da palavra, o pastor Davi. Ó Deus, que o Senhor venha falar em cada coração conforme o Senhor tem falado hoje, ó Pai. Muito obrigado por tudo,
e a tudo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do amigo Espírito Santo, esteja com todos nós. E todos nós, unidos em uma só voz, vamos dizer amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Glória a Deus.